FCPC, UFSI, Analista de Tecnologia da Informação, Área, Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas, Front-End, 2025. Em um projeto de desenvolvimento de software para um cliente do setor público, o analista enfrenta dificuldades para entender os requisitos funcionais e não funcionais dos usuários. Qual abordagem seria mais eficaz para identificar e esclarecer os requisitos, minimizando o risco de retrabalho e desalinhamento com as expectativas? A. Solicitar ao cliente um documento detalhado com todos os requisitos esperados para o sistema. B. Revisar documentações de sistemas similares para levantar requisitos com base em comparações. C. Realizar workshops de licitação com as principais partes interessadas para clarificar e priorizar os requisitos. D. Delegar a definição de requisitos para o gerente de projeto, que possui um melhor entendimento do contexto organizacional. A questão aborda a identificação e esclarecimento de requisitos em um projeto de desenvolvimento de software, destacando a importância de uma abordagem eficaz para minimizar riscos de retrabalho e desalinhamento com as expectativas do cliente. O foco principal é a elicitação de requisitos, um processo crítico em projetos de TI, especialmente no setor público, onde as especificações podem ser complexas e envolver múltiplas partes interessadas. Item A. Errado. Solicitar ao cliente um documento detalhado com todos os requisitos esperados para o sistema está errado. Essa abordagem pode ser limitada, pois nem sempre o cliente tem clareza total sobre suas necessidades ou consegue expressá-las de forma completa e precisa. Além disso, a comunicação unidirecional pode levar a mal-entendidos. A prática de elicitação de requisitos sugere que a interação direta e colaborativa com as partes interessadas é mais eficaz para entender as necessidades reais. Segundo Somerville, 2011, a elicitação de requisitos deve ser um processo interativo e colaborativo, envolvendo técnicas como entrevistas, workshops e prototipagem para garantir a compreensão mútua. Item B. Errado. Revisar documentações de sistemas similares para levantar requisitos com base em comparações está errado. Embora possa fornecer insights, essa abordagem pode não capturar as especificidades e particularidades do novo projeto, levando a requisitos inadequados ou incompletos. Cada projeto tem seu contexto e necessidades únicas, que podem não ser atendidas por soluções genéricas. De acordo com Pressman, 2010, a reutilização de requisitos deve ser feita com cautela, considerando as diferenças contextuais e organizacionais. Item C. Correto. Realizar workshops de licitação com as principais partes interessadas para clarificar e priorizar os requisitos está de acordo com o gabarito da banca. Essa abordagem é eficaz porque promove a comunicação direta, colaboração e alinhamento entre todos os envolvidos, permitindo uma compreensão mais precisa e consensual dos requisitos. Workshops são uma técnica recomendada para elicitação de requisitos, pois facilitam a interação e o entendimento mútuo. Conforme Cotone e Somerville, 1998, workshops são eficazes para reunir diferentes perspectivas e alcançar um consenso sobre os requisitos. Item D. Errado. Delegar a definição de requisitos para o gerente de projeto, que possui um melhor entendimento do contexto organizacional, errado. Embora o gerente de projeto tenha um bom entendimento do contexto, a definição de requisitos deve ser um esforço colaborativo que envolve diretamente as partes interessadas para garantir que todas as necessidades sejam capturadas. A responsabilidade pela definição de requisitos deve ser compartilhada entre analistas e stakeholders. Segundo Viegers e Beat, 2013, a elicitação de requisitos é um processo colaborativo que deve envolver todas as partes interessadas relevantes para garantir a precisão e a completude. FCPC, UFSI, Analista de Tecnologia da Informação, Área, Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas, Front-End, 2025. Um analista de sistemas está desenvolvendo uma aplicação web e decide implementar testes unitários para verificar individualmente a funcionalidade de componentes front-end. Para isso, ele cria um teste que verifica se um botão exibe o rótulo correto com base nas propriedades, props, recebidas. Qual das seguintes práticas é considerada uma boa prática no desenvolvimento de testes unitários para componentes front-end? A. Isolar o componente em teste e evitar dependências externas. B.
Criar testes que interajam diretamente com o banco de dados em tempo real. C. Simular a interface completa do usuário para validar a funcionalidade do botão. D. Garantir que o teste cubra todos os componentes relacionados ao mesmo módulo. A questão aborda boas práticas no desenvolvimento de testes unitários para componentes front-end, focando na importância de isolar o componente em teste e evitar dependências externas. Testes unitários são fundamentais para garantir que cada parte do código funcione corretamente de forma independente. Item A. Correto. Isolar o componente em teste e evitar dependências externas é uma prática recomendada em testes unitários. Isso garante que o teste seja focado apenas na funcionalidade do componente específico, sem interferências de outros elementos do sistema. Correto. Fontes: Clean Code de Robert C. Martin e documentação de framework de teste como GES e Mocha. Item B. Errado. Criar testes que interajam diretamente com o banco de dados em tempo real não é uma prática recomendada para testes unitários. Testes unitários devem ser rápidos e independentes de recursos externos, como bancos de dados. Fontes: The Art of Unity Testing de Royal Cherov. Item C. Errado. Simular a interface completa do usuário para validar a funcionalidade do botão é mais apropriado para testes de integração ou de interface do usuário, não para testes unitários. Testes unitários devem focar em partes isoladas do código. Fontes: Testing JavaScript Applications de Lucas da Costa. Item D. Errado. Garantir que o teste cubra todos os componentes relacionados ao mesmo módulo não é o objetivo dos testes unitários. Testes unitários devem focar em componentes individuais. Fontes: Effective Unity Testing de Lasse Koskela. FCPC, UFSC, Analista de Tecnologia da Informação, Área, Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas, Front-End, 2025. Uma página web foi desenvolvida para carregar imagens em alta resolução em dispositivos com grandes telas, mas isso está prejudicando a experiência de usuários móveis devido a tempos de carregamento prolongados. Qual abordagem é mais eficaz para otimizar o carregamento de imagens e adaptá-las a diferentes dispositivos, sem comprometer a qualidade visual? A. Utilizar imagens em formato SVG, pois são leves e adaptáveis a qualquer resolução. B. Utilizar compressão dinâmica no lado do servidor para reduzir o tamanho das imagens conforme solicitado pelos dispositivos. C. Implementar uma solução baseada em JavaScript para detectar o tamanho da tela e redirecionar para uma versão mobile da página. D. Aplicar os atributos Sixset e Sys para carregar a resolução adequada das imagens conforme a largura da tela de cada dispositivo. A questão aborda a otimização do carregamento de imagens em páginas web para melhorar a experiência do usuário em dispositivos móveis. O foco principal é encontrar uma solução que permita adaptar a qualidade das imagens de acordo com o dispositivo, sem comprometer a qualidade visual. Item A. Errado. Utilizar imagens em formato SVG é uma abordagem válida para gráficos vetoriais, pois são escaláveis e leves. No entanto, para imagens em alta resolução, como fotografias, o formato SVG não é adequado. Portanto, erro. O formato SVG é ideal para gráficos vetoriais, mas não para imagens rasterizadas, que são mais comuns em fotografias. SVG, Scalable Vector Graphics, é um formato de imagem vetorial que é ideal para gráficos que precisam ser escalados sem perda de qualidade. No entanto, para imagens fotográficas, formatos como JPEG ou PNG são mais apropriados. Item B. Errado. A compressão dinâmica no lado do servidor pode reduzir o tamanho das imagens, mas não resolve o problema de carregar diferentes resoluções de imagem para diferentes dispositivos. A compressão dinâmica pode ajudar a reduzir o tempo de carregamento, mas não adapta a resolução da imagem ao dispositivo. A compressão dinâmica é uma técnica de otimização que reduz o tamanho dos arquivos enviados ao cliente, mas não substitui a necessidade de servir imagens em resoluções adequadas para cada dispositivo. Item C. Errado. Redirecionar para uma versão mobile da página usando JavaScript pode melhorar a experiência do usuário, mas não aborda diretamente a questão de otimizar o carregamento de imagens.
Detectar o tamanho da tela e redirecionar para uma versão mobile não resolve o problema de carregar imagens em diferentes resoluções. O uso de JavaScript para redirecionamento pode ser parte de uma estratégia de design responsivo, mas não é uma solução específica para otimização de imagens. Item D. Correto. Aplicar os atributos Circset e Sysis é a abordagem correta para carregar imagens em diferentes resoluções conforme a largura da tela do dispositivo. Esta técnica permite que o navegador escolha a imagem mais adequada, otimizando o carregamento e mantendo a qualidade visual. Esta opção está correta. Os atributos Circset e Sysis são parte do HTML5 e permitem especificar diferentes versões de uma imagem para diferentes condições de exibição. O atributo Circset permite definir uma lista de imagens com diferentes resoluções, enquanto o atributo Sysis define a largura da imagem em diferentes condições de exibição. Juntos, eles permitem que o navegador escolha a imagem mais apropriada para o dispositivo do usuário. FCPC, UFSI, Analista de Tecnologia da Informação, Área, Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas, Front-End, 2025. Durante o redesign de uma aplicação de e-commerce, o analista descobre que os usuários não estão completando suas compras por não encontrarem facilmente a função de checkout. Após reestruturar a arquitetura de navegação e aplicar princípios de design centrado no usuário, qual técnica é mais eficiente para validar a nova estrutura de navegação antes do lançamento final, garantindo que os usuários consigam concluir a tarefa de checkout? A. V. Realizar testes de carga para medir o desempenho do novo layout em servidores de produção. B. Conduzir testes de usabilidade com protótipos interativos e avaliar os fluxos de navegação dos usuários reais. C. Automatizar testes de regressão para garantir que a nova estrutura não quebre funcionalidades antigas. D. Aumentar o contraste e o tamanho da seção de checkout para garantir que os usuários percebam a mudança. A questão aborda a validação de uma nova estrutura de navegação em uma aplicação de e-commerce, focando em garantir que os usuários consigam concluir a tarefa de checkout. O objetivo é identificar a técnica mais eficiente para validar essa estrutura antes do lançamento final, utilizando princípios de design centrado no usuário. Item A. Errado. Realizar testes de carga mede o desempenho do sistema sob condições de uso intenso, mas não avalia a usabilidade ou a facilidade de navegação para o usuário. Portanto, errado. Testes de carga são importantes para garantir que o sistema suporte um grande número de usuários simultaneamente, mas não são adequados para validar a usabilidade de uma interface. Testes de carga são utilizados para avaliar o desempenho de um sistema sob condições de uso intenso, focando em aspectos como tempo de resposta e estabilidade, mas não abordam a experiência do usuário ou a facilidade de uso da interface. Item B. Correto. Conduzir testes de usabilidade com protótipos interativos é uma técnica eficaz para avaliar a experiência do usuário e a facilidade de navegação. Correto, pois permite identificar problemas de usabilidade antes do lançamento final. Testes de usabilidade são fundamentais para validar a eficácia de uma interface, permitindo que usuários reais interajam com protótipos e forneçam feedback sobre a experiência de navegação. Testes de usabilidade envolvem a observação de usuários reais enquanto interagem com um protótipo ou sistema, permitindo a identificação de problemas de usabilidade e a coleta de feedback valioso para melhorias. Item C. Errado. Automatizar testes de regressão é importante para garantir que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes, mas não avalia a usabilidade da nova estrutura de navegação. Portanto, errado. Testes de regressão são utilizados para verificar se novas alterações no sistema não introduzem erros em funcionalidades já existentes, mas não abordam a experiência do usuário ou a facilidade de uso. Testes de regressão são uma prática de qualidade de software que visa garantir que novas alterações não afetem negativamente as funcionalidades existentes, mas não são adequados para avaliar a usabilidade de uma interface. Item D. Errado. Aumentar o contraste e o tamanho da seção de checkout pode melhorar a visibilidade, mas não substitui a necessidade de validar a usabilidade da navegação. Portanto, errado. Melhorias visuais podem ajudar na percepção de elementos importantes, mas não garantem que a navegação seja intuitiva ou que os usuários consigam completar tarefas com facilidade.
Alterações visuais, como aumentar o contraste e o tamanho de elementos, podem melhorar a visibilidade, mas não substituem a necessidade de testes de usabilidade para garantir uma navegação eficiente. FCPC, UFSI, Analista de Tecnologia da Informação, Área, Governança de TI, 2025. No gerenciamento de processos de negócio, BPM, a modelagem do estado futuro de processos é conhecida como ASIS. B. To be. C. Will be. D. How future. A questão aborda o conceito de modelagem de processos de negócio, especificamente a modelagem do estado futuro dos processos, que é uma prática comum no gerenciamento de processos de negócio, BPM. O foco principal é identificar o termo correto utilizado para descrever essa modelagem. Item A. Errado. O termo ASIS refere-se à modelagem do estado atual de um processo, ou seja, como ele está funcionando no momento presente. Portanto, errado. No contexto de BPM, ASIS é utilizado para descrever a situação atual de um processo antes de qualquer melhoria ou mudança. A modelagem ASIS é uma etapa inicial no BPM que visa entender e documentar o processo como ele é atualmente, sem alterações. Item B. Correto. O termo to be é utilizado para descrever a modelagem do estado futuro de um processo, ou seja, como o processo deve ser após as melhorias ou mudanças planejadas. A modelagem to be é uma prática no BPM que visa projetar e documentar como o processo deve funcionar após a implementação de melhorias. A modelagem to be é crucial para o planejamento de melhorias em processos, permitindo visualizar o estado desejado e identificar as mudanças necessárias para alcançá-lo. Item C. Errado. Análise. O termo will be não é comumente utilizado no contexto de BPM para descrever a modelagem do estado futuro de processos. No BPM, os termos ASIS e to be são os mais utilizados para descrever os estados atual e futuro dos processos, respectivamente. A terminologia padrão no BPM não inclui will be como uma descrição formal para modelagem de processos. Item D. Errado. O termo How Future não é reconhecido no contexto de BPM para descrever a modelagem do estado futuro de processos. A terminologia correta para descrever a modelagem do estado futuro de processos no BPM é To Be. O uso de terminologias não padronizadas como How Future pode levar a confusões e não é recomendado no contexto de BPM. Quadrix, CFO, Analista de Desenvolvimento, 2025. O teste de caixa branca concentra-se em testar a lógica interna do código e os fluxos de controle, garantindo que todas as possíveis condições e os caminhos do código sejam executados para verificar a cobertura de código e a precisão dos algoritmos. Certo ou errado? A questão aborda o conceito de teste de caixa branca, que é uma técnica de teste de software focada na verificação da lógica interna do código e dos fluxos de controle. O objetivo é garantir que todas as condições e caminhos possíveis do código sejam executados, assegurando a cobertura de código e a precisão dos algoritmos. Item correto. O item afirma corretamente que o teste de caixa branca se concentra em testar a lógica interna do código e os fluxos de controle. Essa técnica de teste é utilizada para garantir que todas as condições e caminhos do código sejam executados, o que está de acordo com a definição clássica de teste de caixa branca. O teste de caixa branca, também conhecido como teste estrutural, é uma técnica de teste de software que examina a estrutura interna do aplicativo. Ele se concentra em verificar a lógica interna do código, os fluxos de controle e a cobertura de código, garantindo que todas as condições e caminhos possíveis sejam testados. O teste de caixa branca é uma técnica de teste de software que se concentra na verificação da lógica interna do código e dos fluxos de controle. Ele garante que todas as condições e caminhos possíveis do código sejam executados, assegurando a cobertura de código e a precisão dos algoritmos. Essa técnica é essencial para identificar erros lógicos e garantir a qualidade do software. CESP-Sebrasp, TRF6, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade, Desenvolvimento de Sistemas, 2025. A respeito do modelo ilustrado na figura precedente, julgue os próximos itens.
O relacionamento entre as entidades estudante e matrícula pode ser modelado sem chave estrangeira, já que a entidade matrícula contém os dados necessários para identificar uma entidade estudante. Certo ou errado? A imagem apresentada é um diagrama de entidade-relacionamento, ER, que representa o modelo de dados de uma estrutura acadêmica. Ele possui três entidades principais: entidade curso, atributos, ID_curso, identificador único do curso. Nome_curso, nome do curso. Créditos_curso, créditos associados ao curso. 2. Entidade estudante, atributos, ID_estudante, identificador único do estudante. Nome_estudante, nome do estudante. Data_nascimento_estudante, data de nascimento do estudante. 3. Entidade matrícula, atributos, ID_estudante, referência ao identificador do estudante. ID_curso, referência ao identificador do curso. Data_matrícula, data em que a matrícula foi realizada. Relacionamentos: a entidade matrícula relaciona-se com as entidades curso e estudante. Um estudante pode estar matriculado em um ou vários cursos. Um curso pode ter um ou vários estudantes matriculados. O diagrama ilustra um típico esquema de banco de dados relacional utilizado para gerenciar um sistema de matrículas em cursos, vinculando estudantes e cursos através da entidade matrícula, que atua como uma tabela associativa. Análise do contexto da questão. A questão aborda o relacionamento entre entidades em um modelo entidade-relacionamento, especificamente entre as entidades estudante e matrícula. A questão sugere que o relacionamento pode ser modelado sem chave estrangeira, o que é um ponto de análise importante em modelagem de banco de dados. Item errado. O item afirma que o relacionamento entre as entidades estudante e matrícula pode ser modelado sem chave estrangeira, pois a entidade matrícula contém os dados necessários para identificar um estudante. No entanto, em um modelo entidade-relacionamento, é comum e necessário usar chaves estrangeiras para estabelecer relacionamentos entre entidades, garantindo a integridade referencial. A chave estrangeira na entidade matrícula seria usada para referenciar a chave primária da entidade estudante, assegurando que cada matrícula esteja associada a um estudante existente. A utilização de chaves estrangeiras é uma prática padrão em modelagem de banco de dados para garantir a integridade referencial entre entidades relacionadas. Sem uma chave estrangeira, não há garantia de que os dados em matrícula correspondam a dados válidos em estudante. Em um modelo entidade-relacionamento, as chaves estrangeiras são essenciais para manter a integridade referencial entre entidades. Elas garantem que os dados em uma tabela, entidade, estejam consistentemente relacionados aos dados em outra tabela. No caso de estudante e matrícula, a chave estrangeira na tabela matrícula deve referenciar a chave primária da tabela estudante para assegurar que cada registro de matrícula esteja associado a um estudante válido. Quadrix, CFO, Analista de Desenvolvimento, 2025. O processo de design modular em software busca isolar funcionalidades específicas em módulos com interfaces bem definidas, promovendo alta coesão dentro dos módulos e baixo acoplamento entre eles, o que facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema. Certo ou errado? A questão aborda conceitos fundamentais de engenharia de software, especificamente relacionados ao design modular. O foco principal é a importância de isolar funcionalidades em módulos com interfaces bem definidas, promovendo alta coesão e baixo acoplamento, o que são práticas recomendadas para facilitar a manutenção e escalabilidade de sistemas de software. Item C. Errado. O item afirma que o design modular em software busca isolar funcionalidades específicas em módulos com interfaces bem definidas, promovendo alta coesão dentro dos módulos e baixo acoplamento entre eles. Esta afirmação está correta, pois reflete práticas recomendadas em engenharia de software. Alta coesão significa que os elementos dentro de um módulo estão fortemente relacionados, enquanto baixo acoplamento significa que os módulos são independentes entre si, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema. A prática de design modular é amplamente reconhecida na engenharia de software como uma abordagem eficaz para construir sistemas robustos e flexíveis.
Alta coesão e baixo acoplamento são princípios fundamentais que ajudam a garantir que as mudanças em um módulo não afetem outros módulos, tornando o sistema mais fácil de manter e escalar. O design modular é uma técnica de engenharia de software que visa dividir um sistema em módulos ou componentes menores, cada um com uma função específica. A alta coesão dentro de um módulo significa que suas partes internas estão fortemente relacionadas e trabalham juntas para realizar uma tarefa específica. O baixo acoplamento entre módulos significa que eles são independentes, com interfaces bem definidas, permitindo que mudanças em um módulo não impactem outros, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema. Quadrix, CFO, Analista de Desenvolvimento, 2025. A engenharia de software foi criada para substituir a arte de programação, dando, assim, maior segurança de sucesso e terminalidade ao desenvolvimento de sistemas. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. O diagrama de pacotes é utilizado para representar os estados de um objeto durante a execução do sistema, e não para organizar as classes em pacotes lógicos ou físicos. Certo ou errado? A questão aborda o uso de diagramas na engenharia de software, especificamente o diagrama de pacotes, e sua função no contexto do desenvolvimento de sistemas. O enunciado sugere que o diagrama de pacotes é utilizado para representar estados de um objeto, o que está incorreto. Na realidade, o diagrama de pacotes é utilizado para organizar classes em pacotes lógicos ou físicos, não para representar estados de objetos. Item errado. O item afirma que o diagrama de pacotes é utilizado para representar os estados de um objeto durante a execução do sistema, o que está incorreto. O diagrama de pacotes é, na verdade, utilizado para organizar classes e outros elementos em pacotes, facilitando a estruturação e modularização do sistema. O diagrama de pacotes é uma ferramenta da UML, Unified Modeling Language, que serve para organizar elementos do sistema em pacotes, ajudando a estruturar o sistema de forma lógica e física. Ele não é utilizado para representar estados de objetos, essa função é do diagrama de estados. De acordo com a UML, o diagrama de pacotes é utilizado para agrupar elementos relacionados, como classes, em pacotes, facilitando a organização e modularização do sistema. A representação de estados de um objeto é feita por meio do diagrama de estados, que mostra as transições entre diferentes estados de um objeto ao longo do tempo.